Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa 12ª videoaula da lição de adultos. Hoje estaremos estudando sobre as epístolas, as quais instruem e formam os cristãos. Mas o que é epístola? Epístola, nós podemos dizer no uso geral, o termo epístola refere-se à correspondência escrita, seja particular ou pública, ou seja endereçada a uma pessoa ou seja endereçada a um grupo de pessoas ou a diversos lugares. No Novo Testamento, o termo grego epístole ocorre 24 vezes e é a designação de 21 dos escritos do Novo Testamento. A nossa lição de hoje tem como propósito apresentar o conjunto de doutrinas, quando falamos doutrinas, falamos em ensinamento, entregues à Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. O conteúdo dessas epístolas tem como função instruir e formar os crentes no que diz respeito à fé cristã, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da amada igreja. Temos como objetivo a nossa lição dessa semana apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo, nosso objetivo é expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E por último, iremos ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Nossa leitura bíblica em classe será realizada presencialmente. Encontramos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, e 2 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Nós introduzimos essa lição dizendo que as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de epístolas gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Nosso primeiro capítulo vai tratar de como as epístolas paulinas nos instruem. Primeiro, instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé, conforme está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo de número 17, quando diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá da fé. Então, é algo extraordinário, é o que acontece aqui, quando a preciosa palavra de Deus nos mostra a maneira em que o cristão vive. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele traz esse assunto, mostrando que Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos, conforme está escrito aqui em Romanos, capítulo de número 3 e versículo 23
24 e 25, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Veja que somos justificados gratuitamente pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é algo excelente o que Deus faz nas nossas vidas, e Paulo mostra isso na carta aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, conforme está escrito aqui em Gálatas capítulo 2 e versículo de número 16, e que somente, está escrito que, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não há justificação pela prática das obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo também mostra através dos Gálatas que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. É o que está escrito, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Cristo nos deu total liberdade. E essa liberdade nos é dada quando nós cremos nele de todo o nosso coração, e ele apaga as nossas transgressões. Também está escrito, quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos observar o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então veja aí que a palavra de Deus nos fala com clareza a respeito da morte de Jesus pelos nossos pecados e também da sua preciosa ressurreição. Nós temos aqui também, quando Paulo escreve aos 2 Coríntios, ele frisa o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Observe o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo de número 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Próximo versículo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Último. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, até aqui, nós vemos a primeira parte de como as epístolas paulinas nos instruem, e dentro desses 4 primeiros livros ou epístolas, nós temos as instruções salvíficas, como que a salvação chegou até nós e como nós nos apoderamos dela. Chegou até a nós pela morte e ressurreição de Cristo,
e nos apoderamos desta tão grandiosa salvação quando temos fé definitivamente, exclusivamente e unicamente na pessoa de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver as instruções a respeito de Cristo, né? Acabamos de ver as instruções salvíficas apresentadas através de Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios. Agora vamos ver, nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo, ou seja, quando nós falamos sobre instruções a respeito de Cristo, a doutrina de Cristo é que prevalece. No caso, nós estaremos vendo aqui em Efésios, onde aparece o tema Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Nesse sentido, a igreja ela é eleita na pessoa de Jesus e também redimida em Cristo. E, ao mesmo tempo, para a glória de Cristo. A gente vai ver alguns versículos, por exemplo, o primeiro versículo que se refere a Jesus como cabeça e a igreja como corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que fala assim: sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja que esse texto mostra, né, a igreja como corpo e Jesus como cabeça da mesma. Nós vemos também aqui onde aparece a igreja como eleita em Cristo, né? Efésios capítulo de número 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja bem que o texto diz, como também nos elegeu nele, quer dizer, em Jesus. Então, a igreja é eleita em Cristo, desde a fundação do mundo. O Pai, pela sua presciência, sabe muito bem quem há de crer ou não crer na pessoa de Jesus. O texto de Efésios 1 e 7 vai mostrar para a gente a igreja redimida através de Jesus, né? Veja bem o texto. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Veja que a palavra aí está mostrando que nós somos redimidos em Cristo. E, por último, para fecharmos essa sessão aqui de Efésios, a igreja existe para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos para a glória. Vamos ver o texto aqui, Efésios 1, verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, crer em Jesus, a finalidade de tudo isso é que nós somos para a glória de Deus, né? Agora, vendo sobre Filipenses, a mensagem enfatizada em Filipenses, quando Paulo escreve ao pessoal de Filipos, ele enfatiza acerca do viver. O viver é Cristo, né? E que o morrer é ganho. Vamos ver isso aqui em Filipenses 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer dizer, convido, você vive para agradar a Jesus, para honrá-lo, e quando você morre, isso é ganho, é lucro, porque Jesus é a vida. E como tal, né, ele garante a nossa vitória, né? Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Dentro da Epístola aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. Veja o que está escrito aqui, Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Né? Que coisa maravilhosa. Significa dizer que você não corre perigo estando escondido. Veja o detalhe. Com Cristo em Deus. Né? Não tem como se esconder em Deus sem Jesus. Tá bom? A igreja está unida em Cristo, né? Ao mesmo tempo em que está morta e ressuscitada com Cristo. A igreja morre para o mundo, morre para si mesmo,
e vive para a glória de Deus. Então, em suma, em resumo, a gente diz que Cristo é a suficiência para todo cristão. Jesus é suficiente para a tua vida, né? Para a nossa vida. Agora vamos ver algumas instruções sobre as últimas coisas, onde Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele enfatiza aí os aspectos da vinda da pessoa bendita de Jesus. Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 17, que nos diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, né? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo, através da primeira escrita dele ao pessoal de Tessalônica, a respeito da volta de Jesus, mais precisamente o arrebatamento. E outra coisa que ele deixa claro nesta epístola, a necessidade, né, de conservar nosso corpo, alma e espírito em santidade para a vinda do Senhor. Veja o que ele diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, né, todo o conjunto, né, do nosso ser, todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes somos tentados a achar que temos direito de fazer o que queremos com o nosso corpo, mas temos que entender que tanto nossa alma, nosso espírito, como também o nosso corpo, é necessário que estejam conservados santos para o momento em que Cristo há de voltar e deseja nos encontrar imaculados, né? Sem mácula. Então não podemos macular o nosso corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e também vigiar para não viver desordenadamente. Veja agora o texto que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 12. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Veja que a palavra de Deus é contra a ociosidade. O que Deus recomenda é que possamos trabalhar honestamente, porque isso glorifica ao Senhor nosso Deus. Vamos dar continuidade aqui. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando a gente chega aqui nas epístolas de instruções pastorais e pessoais, essas epístolas abrangem instruções de natureza prática para a nossa vida. Dentre outros temas, né? Por exemplo, nós temos aqui em 1 Timóteo, Paulo orientando, né, a combater as heresias por meio da sã doutrina e, ao mesmo tempo, né, mostrando para a gente que, em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar a preciosa palavra de Deus, claro, porque sem a verdadeira mensagem, a sã doutrina, não tem como combater as heresias. Em 2 Timóteo, Paulo ratifica ou confirma que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Vamos ver aqui 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, que fala: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Por que isso tem que ser feito com mansidão? A Bíblia é claríssima quanto à questão da gente tratar com o nosso próximo. Inclusive, existe uma palavra que diz assim, olha,
aquele que está de pé, olhe que não cai. Então, tratar os outros com soberba é perigoso, com brutalidade, fugindo aí da justiça do Senhor, né, do amor fraternal, muito perigoso, porque a gente pode ser medido com a mesma medida, né, e aí a coisa fica complicada para o nosso lado. Quando a gente chega em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Vamos ver o que está escrito aqui em Tito, capítulo 1, verso 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância, né? É necessário combater aqui, contrapor, aliás, os falsos ensinos daqueles que andam desordenadamente. E, para tanto, é exortado aqui, através de Tito, a falar o que convém à sã doutrina. Sempre é repetitivo na Bíblia esse texto, sã doutrina. Quando se fala em sã doutrina, é porque existe uma doutrina doentia, existe uma doutrina enferma, existe uma doutrina que é molesta, né? Ela faz mal para aqueles que a consomem, para aqueles que a obedecem. Então, a sã doutrina vem para combater as falsas doutrinas. Quando nós chegamos em Filemon, nós encontramos aqui a mensagem de Paulo, né, enfatizando o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, deve ser recebido como irmão, né? Veja o que está escrito aqui em Filemão 1,16. Paulo está escrevendo, dizendo o seguinte: não já como servo, se não me engano, um cidadão por nome de Onésimo, né? Antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Quer dizer, cidadão que havia fugido e agora converteu-se. Paulo estava enviando ele de volta para o seu Senhor e dizendo para o seu Senhor que o perdoasse e o recebesse como irmão, não tratasse mais como escravo, mas como irmão, tanto de carne mesmo, como irmão espiritual, porque nasceu da pessoa bendita de Jesus por meio da fé. Então, nós chegamos aqui ao nosso segundo capítulo. Como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda primeiramente o sofrimento cristão, ao mesmo tempo em que ela ensina que as provações fortalecem a nossa fé. Vamos ver aqui 1 Pedro 1, verso 7, que diz: porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então é algo extraordinário que a gente vê aqui, né? Às vezes a gente acha que provações, dificuldades vêm para nos matar ou nos destruir. Outros são tentados a achar que diante da dificuldade é sinal de que Deus não está com ele. Mas na verdade o objetivo do Senhor é nos conduzir a um fortalecimento, porque ganhamos experiência à medida que a nossa fé é provada. A primeira epístola de Pedro também nos mostra que é preciso nós levarmos uma vida santificada. Veja, por exemplo, o que está escrito em 1 Pedro 1, verso 15, como diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a santidade é algo que deve estar presente sempre na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus. Pedro também orienta a suportar os agravos, tomando como exemplo o próprio Cristo, né? E alegrar-se nas aflições. Vamos ver o que está escrito aqui, 1 Pedro 4, verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, nós somos informados e orientados que
quando nós sofremos por amor a Cristo, né, Jesus que há de vir vitorioso e em glória, certamente nós participaremos, né, desse momento triunfante e desfrutaremos da alegria também do Senhor. Ainda na primeira epístola aqui de Pedro assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Vamos ver 1 Pedro 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quer dizer, é Deus que faz tudo em todos, a maneira que nós permanecemos firmes na fé. O Senhor nos concede aperfeiçoamento depois de havermos padecido, né, um pouco. Nós vemos também aqui que agora em 2 Pedro, né, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. É preciso tomar cuidado com esse tipo de ensinadores. 2 Pedro 2:1 está dizendo o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Não é preciso, né? Não é preciso você ir muito longe para você saber e ver que existem pessoas ao pé da nossa porta ensinando que Cristo Jesus não é Deus, ensinando que Cristo Jesus não volta, não retorna, né? Esses falsos ensinamentos sempre estão presentes aí por toda parte. A gente precisa estar atento a isso. Ainda que Pedro contesta tais heresias e confirma, né, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, as epístolas de João, o que elas nos ensinam? 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas, que mostra aí uma salvação por um meio diferente, né? Pelo conhecimento, enfim, negando assim tanto a humanidade como a divindade de Jesus. 1 João também explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, né? Nada de briga, contenda, nada de inimizades, né? Se quiser lá pelo amor fraternal. Ensina também que devemos nos afastar da prática do pecado. Aquele que segue a Cristo não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. É estimulado aqui a partir do capítulo 4 de 1 João a amarmos uns aos outros, porque se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, então essa pessoa é mentirosa. E também diz que nós vencemos o mundo por meio da fé. Para não ficar muito extenso, eu coloquei apenas esse versículo aqui esse versículo aqui de 1 João 5, versículo de número 4, que está escrito o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para vencer o mundo, nós precisamos ter fé. Em 2 João, as heresias do docentismo e gnosticismo são novamente refutadas. Vamos ver o que está escrito aqui nessa palavra aqui. 2 João 1, versículo 7 e versículo 8. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Nesse caso aqui, a igreja é exortada, né, pelo Senhor, para que a gente tome muito cuidado acerca dos enganadores que entraram no mundo, negando aí a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Muito cuidado com aqueles que negam a sã doutrina do Senhor. A recomendação da palavra é essa, olha só. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso aqui é algo muito grave, muito sério. Pessoas que, dizendo-se irmão, negam ao nosso único e Senhor Jesus Cristo. Muito perigo à frente aí. Então devemos evitar, digamos assim, um vínculo mais afetivo para que ele não finde corrompendo a sua mente. Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão, dizendo o seguinte: não sigas o mal, mas sigas o bem. Agora vamos ver as outras epístolas, no caso as epístolas gerais que temos aqui: Hebreus, Tiago e Judas. A ênfase aqui em Hebreus repousa na supremacia de Cristo. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Veja que agora, chegando ao Novo Testamento, Deus fala exclusivamente através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Veja o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não por mãos, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mostra com clareza aí a perfeição da obra redentora de Jesus por todos nós na cruz. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, conforme está lá em Hebreus 12 e versículo 2. Quando a gente vê Tiago, nessa epístola o autor está esclarecendo que a fé sem obras é morta. E ele acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Vamos ver o texto aqui de Tiago, que fala o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Bem, parece até um contraponto com relação à doutrina de Paulo, mas o fato é que a fé, ela produz obras. As obras são um resultado da fé. Então, quem tem fé também tem obras. Louvado seja Deus. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Isso aqui está também no livro, na epístola de Tiago. Ele acentua a questão da fé, que deve ser mostrada com ações, e, ao mesmo tempo, está advertindo os cristãos com relação não somente a ouvir, mas praticar a preciosa palavra de Deus. Quando chegamos em Judas, o ensinamento que temos aqui, resumidamente, é que o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Judas, vamos ver Judas aqui, capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja que coisa importante. O que temos que fazer aqui? Temos que permanecer na fé de nosso Senhor Jesus, porque se introduziram aí em nosso meio, pessoas que não temem ao Senhor nosso Deus. Por isso devemos orar e perseverar firme na esperança
da vida eterna, conforme Judas falou aqui no próximo texto que a gente vai ler agora. Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, quer dizer, sob a direção do Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Devemos esperar em amor, Terceiro e último capítulo nos apresenta as epístolas. As epístolas continuam a falar a doutrina da justificação, a gente vai ver aqui, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação. Isso tudo envolve a vida do cristão. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, ou seja, absolvido da punição do pecado unicamente pela fé na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, somos justificados pela fé na pessoa de Jesus. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Veja o que Paulo escreveu aos Gálatas. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne pode ser salva. Ou seja, não somos salvos por méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Por que não somos salvos pelas obras da lei? Porque ninguém consegue cumprir a lei, e assim mesmo ela não remove o pecado do homem. Pelo contrário, ela aponta que o homem é pecador, que Deus é santo e justo, consequentemente o homem continua pendente, devedor e culpado diante da lei de Deus. A graça é diferente porque nos dá poder para sermos libertos do domínio do pecado. Agora vamos continuando aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. Vamos ver aqui o que diz Romanos 3, versos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que maravilha, que bênção de Deus. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, ou seja, cremos no novo nascimento que acontece pela graça de Deus, mediante a fé, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, quer dizer, graça, favor. E na justificação, cremos também na justificação pela fé, no sacrifício de Cristo Jesus, nosso Salvador. Hebreus 10 e 12. Está escrito o seguinte: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Essa é a fundamental doutrina da fé cristã. A doutrina da santificação. Essa doutrina implica em nos ensinar que devemos ter uma vida separada do pecado. A nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, porém essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Nós temos um versículo aqui em Filipenses 1, versículo 6, que mostra o agir de Deus em nossa vida. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra em nós,
foi o nosso próprio Deus e Pai Todo-Poderoso. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Em santificação do Espírito. É o Espírito de Deus que nos santifica. Também purificar-se tanto da carne como do Espírito. É algo necessário para as nossas vidas. Vamos ver esse próximo versículo aqui. 2 Coríntios 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, só é possível aperfeiçoarmos a santificação se for no temor do Senhor nosso Deus, que é quando nos desviamos do mal. E aí, terminamos a doutrina da santificação dizendo o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Veja só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a palavra de Deus que está nos informando e nos orientando que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Para terminar, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Veja o que está escrito em Romanos 8 e verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A igreja que padece com Cristo também será glorificada com Cristo. É algo que não acontecerá agora, mas num tempo vindouro. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida lá no Éden pelo primeiro homem, Adão, será restaurada, e isso, com certeza, através do segundo Adão. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. É nesse novo Adão que nós somos restaurados e recuperamos a glória que perdemos lá no Éden. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso. E aí nós findamos a nossa citação de textos, mostrando para os amados Filipenses 3, verso 21, que está escrito que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que maravilha, né? Nosso corpo será transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se dará por ocasião da vinda de Jesus. Concluímos dizendo que as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Inclusive, esses são os objetivos, ou esse é o objetivo da palavra de Deus que temos em mãos hoje em forma de epístolas gerais, pastorais, universais. O objetivo é nos aperfeiçoar para termos um encontro real com Jesus, o Nazareno. Que Deus abençoe. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.